Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos para mais uma aula de História do Brasil e hoje nós vamos aprender a respeito do Segundo Reinado, logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, Professor Germano, Pastor Germano, nós voltamos aqui para a nossa aula hoje. Nós iremos aprender a respeito do Segundo Reinado, pessoal. E aí nós já aprendemos bastante coisa, nós já aprendemos aí o primeiro reinado. De quem foi o primeiro reinado? Diz pra mim aí, fala aí. É, exatamente, Dom Pedro I. E aí nós passamos também pelos períodos regenciais, né, que as regências trinas, as regências unas. E hoje nós vamos, nesse momento, aprender a respeito do segundo reinado. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Pronto, tela compartilhada. Vamos lá. Segundo reinado. Pessoal, então vamos lá. O que foi o segundo reinado, né? Vamos primeiro pelo início. Quanto tempo durou o primeiro reinado? O primeiro reinado, pessoal, durou quase 50 anos, né? Foi aí de 1840 até 1889, que é quando acontece a proclamação da República, né? Então, durou mais ou menos aí 50 anos. Né? E de quem é o reinado aí, né? Quem está reinando aí? Exatamente, Pedro de Alcântara, né? Ou Dom Pedro II. Né? E nesse período aí nós aprendemos que aconteceu lá o golpe da maioridade, ele estava com 13 anos, e aí os deputados estavam um pouco insatisfeitos com a situação do Brasil, das regências, né? E aí fizeram a situação lá do golpe da maioridade. E aí, quando ele completou 15 anos, ele assumiu o trono. Então, o segundo reinado já inicia com ele com 15 anos, né? Aqui já está reinando, já está governando o Brasil, certo? Então, vamos lá. Pessoal, vamos entender aqui também algumas questões políticas, né? Desde quando o Brasil é Brasil, nós sempre tivemos aí o Partido Conservador e o Partido Liberal, certo? E aí nós vamos ter aí dois partidos, tá, pessoal? É o Conservador e o Partido Liberal. E aí, guarde essa informação, porque essa informação lá na frente ela vai ser modificada, esses nomes, né? E aí alguns já tendo conhecimento disso, percebo que o conservador lá na frente vai virar o partido da direita, né? E o partido liberal lá na frente vai virar o partido da esquerda, né? Então, desde quando o Brasil é Brasil, sempre existiu aí o partido da direita e o partido da esquerda, ou partido conservador e partido liberal. E aí o que eu preciso entender também dentro desses dois partidos políticos, né? Que o Partido Liberal, pessoal, eles sempre tiveram aí envolvido em algumas revoltas, né? Vocês lembram lá das revoltas que aconteceram durante o período regencial? Então, as grandes revoltas que aconteceram, algumas foram aí incentivadas pelos liberais, né? Pelos políticos do Partido Liberal. Vamos lá. Pessoal, então, com relação a o que Dom Pedro II ele faz logo quando ele assume o reinado, né, o império aí, o Brasil. Primeira coisa que ele faz, pessoal, ele convoca aí eleições para novos deputados. Então, a primeira coisa que ele faz, primeira coisa que Dom Pedro II faz, ele convoca eleições. E aí também o que ele faz, professor Germano? Fala para mim aí. Opa, vou falar assim. Pessoal, segunda coisa que ele faz aqui que eu quero deixar bem claro para vocês, olha aqui, ó. Ele escolhe, né, políticos do Partido Liberal
para compor o ministério do seu reino, certo? Então, ele fez duas coisas. Qual é a primeira coisa, professor Germano? Fala para mim aí. Primeira coisa que ele faz, ele convoca eleições para novos deputados. E a segunda coisa, ele escolhe políticos, certo, do Partido Liberal para compor aí o ministério do seu reinado. Pessoal, o que vai acontecer com relação a essa eleição, né? Essas eleições, elas vão ter climas tensos, certo? O clima vai ser tenso entre liberais e Partido Conservador. E aí o que vai acontecer? Alguns homens foram contratados, né, pelos liberais para trabalharem nas eleições, nessas eleições, certo? E aí esses camaradas que foram contratados pelos liberais para trabalhar nas eleições, eles estavam ali justamente para verificar qual seria o voto do povo, né? Eles estavam meio que persuadindo o povo a votar nos candidatos liberais, né? Ou no candidato liberal, certo? E aí aquele camarada lá que não votava, né, no candidato lá do Partido Liberal, ele recebia uma certa advertência, né? Ou seja, ele era de alguma forma violentado, né? E aí dentro da história, isso nós vamos ter o nome como eleição ou as eleições do cacete, certo? E aí, por que cacete? Porque esses homens que eram contratados pelos liberais, eles justamente batiam, né, agrediam essas pessoas no intuito de persuadir elas para que eles possam votar no candidato deles aí, que era o candidato liberal, certo? Então, eleição do cacete, não esqueçam, certo? Que é justamente essa situação aí, aonde os homens persuadiam as pessoas a votarem nos candidatos do Partido Liberal. Aí o que vai acontecer, pessoal? Vamos entender aqui, né? Eles persuadiam lá, né? Utilizavam lá o poder da força. E aí o que vai acontecer? Os conservadores, eles vão acusar os liberais de quê? De fraude, certo? Porque querendo ou não, é um tipo de fraude, né? Essa persuasão, essa violência. E aí o que os conservadores eles queriam? Eles queriam a anulação das eleições. Então vamos lá. Dom Pedro II ele convoca as eleições. As eleições elas vão ter clima muito tensos, né? E aí os liberais vão contratar pessoas para persuadir os eleitores, certo? E aí, por conta dessa persuasão, os liberais vão acabar ganhando as eleições, né? Porque tipo, eles faziam uma ameaça, né? Como você muito bem descobriu aí. E aí nós vamos ter esse nome aí, eleição do cacete, porque eles desciam o cacete, a violência lá, né, nas pessoas que não votavam no candidato dos liberais. E aí os conservadores vão falar o quê? Vão falar que isso é uma fraude, eles vão querer a anulação das eleições, certo? E aí os liberais, como eles ganharam, né, o que eles queriam? Queriam manter. E aí o que Dom Pedro II ele faz, pessoal? Para não ficar nem no lado de A e nem no lado de B, nem do lado conservador e nem no lado liberal, o que ele faz? Ele dissolveu a Câmara, né? E aí convocou novas eleições. Pessoal, o que eu preciso entender aí com relação a essa dissolução, né? O que seria a dissolução? Significa dizer que Dom Pedro II, ele formalmente, né, de forma formalmente, ele cancelou, né, aquela eleição, de forma bem didática, bem simples para que você possa entender. Ele cancelou aquela eleição e por conta dele ter cancelado aquela eleição, o que a legislação na época falava?
que por conta dele ter cancelado, ele tinha que convocar o quê? Novas eleições, certo? E aí foi justamente o que aconteceu, né? Ele cancela e aí se convoca uma nova eleição. E aí, o que que vai acontecer, pessoal? Essa atitude de Dom Pedro II, ela não vai agradar a quem? Os liberais, certo? E aí, por conta dessa anulação, desse cancelamento dessas eleições aí, e essa nova eleição aí, os liberais eles vão se revoltar, né? E aí, grave essa data aí, ó. Em 1842 vai acontecer aí a revolta liberal, certo? Então, em 1842, por conta dessa anulação, né, de não concordarem com a decisão de Dom Pedro II de dissolver a Câmara e convocar novas eleições, vai acontecer aí a revolta liberal. Em que ano foi, professor Germano? Em 1842, ok? Vamos lá. Então, olha aí, ó, como é que funcionava aí as eleições na época, né? Ali as cédulas, tudinho, o camarada aí, só no aguardo aí para votar. Pessoal, liberais e conservadores, eles eram diferentes. O Gilberto Coutrin, pessoal, ele vai dizer que não, certo? Eles não eram diferentes, certo? E aí o Gilberto Coutinho ele vai dizer o seguinte, que liberais e conservadores eles não tinham grandes diferenças ideológicas, certo? E aí a preocupação de muitos políticos era chegar aonde? Era chegar ao poder, certo? Então, eles não tinham diferença e a grande preocupação deles aí era justamente chegar ao poder. Porque se eles chegassem ao poder, o que que isso iria garantir para ele? Primeiro, prestígio, certo? E alguns benefícios que eles recebiam por conta de eles serem eleitos, né? E aí eles usavam duas estratégias ou dois recursos, certo? Eles usavam duas estratégias e dois recursos para que eles pudessem ganhar as eleições. O primeiro nós já vimos, né, que é a violência, né? Os liberais usavam a violência, certo? Mas também existia uma segunda estratégia, que era justamente a troca de favores, certo? Então eram só as duas estratégias que eles usavam, a violência e os favores. Então eram essas duas estratégias que liberais e conservadores utilizavam. Utilizavam a estratégia dos favores e a estratégia da violência. Vamos lá. Então vocês percebam aqui nessa balança que eles não tem diferença, né? Tanto liberal como conservador, eles eram iguais, certo? E aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui, certo? Na próxima aula nós vamos dar continuidade aí na parte 2 sobre o segundo reinado. Espero que essa aula tenha sido uma bênção para você. E aí, nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima aula.